Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que sejam todos muito bem. Se você tá bem, eu tô bem e todos nós estamos bem. Antes de a gente começar o vídeo, você já sabe o que eu vou falar, mas não custa relembrar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E caso você queira conhecer o meu curso de autoconhecimento e escrita, está no primeiro link da descrição. É um curso que eu ministro, quase 5 horas de curso, falando sobre autoconhecimento e como usar a escrita para se autoconhecer. Tá muito legal, dá uma olhadinha, tenho certeza que você vai gostar. Hoje a gente vai falar sobre um tema difícil, necessário e inevitável. Me mandaram no grupo Telegram, que é o grupo onde a gente está mais unido. Se você quer seguir, link na descrição também. É um grupo que a gente está bem próximo, manda áudio, a gente conversa, enfim, uma série de coisas. Falando sobre despedidas. Como lidar com as despedidas que sempre acontecerão. Sejam pela eventualidade da morte, seja pela eventualidade de um término, seja pela separação, seja por morar em outro país, seja como for, vamos ter que aprender a lidar com a finitude das coisas. Talvez uma das coisas mais difíceis para o ser humano entender, que as coisas têm fim. A vida é finita e imprevisível. Vai acabar, tudo acaba. E é o jogo, não tem muito como mudar, faz parte, não há uma eternidade. Não estou falando de questão religiosa para quem acredita, mas uma eternidade de uma relação, uma eternidade de alguma coisa mais térrea. Não entramos em questões metafísicas aqui, mas sim entender as despedidas da vida, do cotidiano, de como a gente pode entender e aceitar as coisas. O budismo sempre fala, e é o grande princípio do budismo, que a dor, o sofrimento do ser humano vem do apego. E a gente precisa aprender a desapegar. Só que hoje em dia o desapegar ele vem com um certo ego. Ele vem com uma coisa meio tipo, eu não preciso, eu vou esquecer. E o desapego ele é entender a finitude das coisas. Ele é entender que isso faz parte do processo. Eu preciso entender, eu preciso aceitar, a pessoa precisa ir, as coisas têm que seguir, a vida é um rio, as coisas passam, pessoas novas, fluxos, a gente vai, outras pessoas surgem, isso faz parte do todo. Aceite o fluxo da vida, é maior do que a gente, né? É maior do que a gente pode ter poder. E aí é o grande problema, a nossa ansiedade, o nosso poder, a nossa vontade de dominar as coisas, nossa vontade de ter controle e nossa ilusão de ter controle. O desapego é aceitar a falta de controle. E isso é uma das coisas mais importantes que a gente pode aprender. Aceite não ter controle. E aí você deve estar se perguntando, Fred, ok, aceitei tudo isso, mas ainda tá doendo a despedida. E vai doer. Se não doesse, você não amaria. Mas você tem que entender que essa despedida faz parte do processo, ver o que você aprendeu e a sensação mais importante de todas. Eu sei que eu fiz o melhor que eu pude. Porque eu me doei, eu fui sincero, eu errei, como todo mundo, a gente erra. Isso acontece. Porém, dentro desses erros, eu aprendi a perdoar. Eu falei o que eu sentia, eu fui sincero. A sensação de fiz tudo o que eu pude, ela não pode ser um revanchismo, entende? Ela não pode ser eu fiz tudo o que eu pude e agora a pessoa partiu. É ao contrário, eu fiz tudo o que eu pude, que bom. Eu fiz o meu melhor, eu doei, eu fui entregue, eu fiz o que eu achei que eu deveria fazer, eu fui sincero com o meu sentimento. Essa sinceridade não é com o outro, essa sinceridade é com você mesmo. Entende o ponto? Isso é uma coisa importante da gente pensar. Essa sinceridade tem que ser uma alegria que a gente conserva com a gente. A gente foi sincero não só com o outro, mas antes de tudo com a gente, com o que a gente sentia, com o sentimento que havia na gente, com o amor, com a tristeza. A gente precisa entender isso. E outra coisa muito importante, quando a gente tem um sentimento de despedida, sabendo que todo mundo tem um sentimento de despedida, todo mundo vai perder alguém, todo mundo vai terminar um relacionamento, eis a vida, eis o mundo, né? Faz parte. Sabendo disso, a gente vê que tem pessoas que lidam melhor. E aí entra o questionamento. Porque algumas pessoas lidam melhor que as outras. Não é só porque uma gosta mais, ou isso ou aquilo, mas sim porque algumas pessoas sabem lidar melhor, sabem aceitar melhor, sabem entender o processo e não lutam contra ele, entendeu? É como se você estivesse nadando contra a correnteza e falando, meu Deus, essa correnteza é muito injusta, toda hora que eu nado ela me puxa. Vá a favor da correnteza, aceite que ela é mais forte que você e entenda que, pô,
Eu fiz, eu entrei no mar, eu curti, eu nadei, eu aproveitei o dia de sol, eu fiz as coisas que tinha que fazer, mas eu não vou conseguir nadar contra a correnteza, porque é algo maior que eu. Então que eu aceite que essa correnteza existe e que ela tem uma influência sobre mim e eu preciso entender que isso é um processo da vida. E todo mundo vai ter que lidar com essa correnteza. Quanto menos você aceitar a correnteza, mais sofrimento você vai ter. Porque essa correnteza não vai mudar. Ela não vai deixar de, parou a correnteza. Agora tá limpo, você pode nadar para sempre. Então, isso é muito importante, aceitar essa correnteza. Aceitar esse fluxo e falar, vou nadar a favor dela. Ou vou nadar contra, mas vou saber que ela é assim. Tudo isso é muito importante pra gente tirar o peso. A questão é que as pessoas querem escolher os sentimentos que vão sentir. E aí que está a grande questão grande questão de tudo. Sentimentos não é uma coisa que a gente escolhe na prateleira e fala, eu quero sentir alegria, eu quero ser um pouco mais feliz agora eu tô precisando um pouco de felicidade. Não é uma coisa que você faz em nanotecnologia, né? São sentimentos. Lide com eles. Entender que existe uma tristeza que não precisa virar um sofrimento constante. E qual é a diferença? A tristeza, ela vem daquele sentimento de tô triste, alguém que eu gosto partiu, seja um término, seja uma morte, seja o que for. Isso tá sendo muito doloroso, mas isso acontece com todo mundo, eu vou ter que aprender a lidar. Quais são as melhores maneiras de lidar? Mas me dá vontade de chorar, eu fico com muita saudade. Isso é tristeza, isso faz parte. Qual é a dor? É o nadar contra a correnteza. É falar, eu não acredito porque isso aconteceu comigo, mas logo eu me doei tanto, meu Deus do céu, porque sempre comigo. É você achar que o mundo te deve alguma coisa e o mundo tá contra você. E você luta contra uma coisa que... Qual é o fim dessa história? O que você tá levando de tudo isso? O que você tá aprendendo sobre tudo isso? Despedidas deixam aprendizados enormes. Então que a gente abrace os aprendizados e a tristeza também. Mas não deixe essa tristeza virar uma dor recorrente. Porque as histórias vividas dão aprendizados pra gente. E dão tristezas também. Mas a gente não precisa ficar resgatando essa tristeza constantemente. Eu tô triste. Isso faz parte de mim. Eu vou sentir. Essa tristeza vai virando uma saudade, uma lembrança e assim por diante. E eu vou evoluindo com ela. E não uma dor incompreendida. Se há incompreensão, não há entendimento, não há aceitação. Aceite a tristeza para ela não virar uma constante dor, uma lembrança que sempre vai te machucar. E como a gente faz isso? Curando, entendendo, lendo, aceitando, tentando ver o que a gente precisa aprender com tudo isso. Despedidas são oportunidades de aprendizados. Certo? Então que a gente aprenda o que tem que ser aprendido. Isso é a coisa mais bonita que há numa despedida. A gente olhar e falar, eu fiz o que eu pude, eu fui sincero, eu me entreguei, a despedida faz parte da vida. Me dói, mas como dói pra todo mundo, e eu vou ter que aprender a lidar. Bem-vindo ao mundo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Não se esqueçam dos meus livros, que estão todos na descrição. Então, se você quer conhecer algum livro meu, todos estão na descrição. O meu curso também, como eu falei, de autoconhecimento e escrita, está na descrição. E, claro, as redes sociais, o grupo Telegram, tá tudo ali. Fred, quero conhecer mais teu trabalho. Descrição tem tudo. Fred, quero... Na descrição tem tudo. Tá bom? Um grande beijo. A gente se vê logo. Se fala logo tudo de bom. Se cuidem e até.